Define parameters of program. Olá, eu sou a Priscila Franco, voz da Michael Burnham, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis. Olá, sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da rede do Trek Brasilis para falar sobre Deep Space Nine, a melhor série de Jornada nas Estrelas. E hoje vamos falar sobre o 8º episódio da 5ª temporada, Things Past. Estão hoje aqui comigo Luiz Castanheira. Olá, Luiz. Boa noite, Mariana, nosso convidado e a todos que nos ouvem. E hoje temos a volta do Ivanildo Pereira com a gente aqui. Seja bem-vindo novamente ao Balde, Ivanildo. Olá, obrigado, Mariana, obrigado, Luiz, pelo esse novo convite, né? Um prazer falar com vocês aqui de novo e vamos lá, nossos ouvintes, né? Espero que o papo seja bom, acho que vai ser bom. Com certeza. Esse episódio, eu não me lembro assim exatamente da sensação que eu tive, mas assim, era um episódio que eu gostei muito, mas eu me lembro de inevitavelmente fazer a comparação com o Necessary Evil, que a gente vai falar sobre isso aqui com certeza, é impossível assistir esse episódio e não fazer essa comparação, e eu sempre achei o Necessary Evil melhor do que o Things Past. Eu acho que eles acabam, né, principalmente o final ali, é um espelho um do outro, só que com os papéis trocados, né, da Kira e do Odo. Mas esse aqui, eu acho que tem uma outra coisinha que acabou falhando, que acaba não fazendo com que ele seja um episódio perfeito, assim, maravilhoso como o Necessary Evil, que como lá eles tinham feito a coisa do flashback, das memórias do Odo, aqui eles queriam novamente retomar e fazer um episódio em Teroknor, mas eles não queriam, obviamente, copiar o que tinha sido feito lá em Necessary Evil. E aí fica aquela coisa, como é que a gente vai fazer com que eles voltem para lá? Aquela primeira coisa que vem na mente é sempre viagem no tempo, mas era algo também que eles não queriam. No fim, o Michael Taylor, que foi quem escreveu o episódio, quem trouxe a ideia de usar o subconsciente de um dos personagens, e a ideia inicial era o Sisko Adax Garaki e o Odo acordando de um sonho para descobrir que eles ainda estavam dentro do sonho e no fim eles estariam dentro do sonho de um dos outros, só que no fim eles veriam que o Odo é quem era o sonho principal era do Odo e tudo que eles experienciaram era do passado dele. Então foi essa a premissa aí que eles chegaram para poder falar sobre o Teroknor, né? Reviver Teroknor, né? Na época da ocupação. E o Michael Taylor, para quem não se lembra, ele escreveu o The Visitor, ainda que um pouco reescrito, né, pelo René Echevarria, sem estar acreditado, mas ele ainda vai vir a escrever aqui em Deep Space Nine Resurrection e em The Pale Moonlight, que também, obviamente, é um episódio que foi reescrito aí pelo pessoal dos roteiristas principais. Mas ele foi um roteirista que trabalhou bastante em Voyager também. E o episódio foi dirigido pelo LeVar Burton. Então vamos lá. Ivanildo, quais que são as suas impressões iniciais do episódio? Ou quando você assistiu, ou revivendo agora, né? Revendo o episódio, o que você acha dele, assim, em linhas gerais? Em linhas gerais, eu gosto do episódio, eu acho o episódio bom, o episódio sólido. Me lembro da primeira vez que eu vi, foi realmente, eu achei muito legal, né, eles voltarem a fazer ali mais uma história da época da ocupação do personagem, de vez em quando pegou esses temas, né, e de vez em quando até levou a gente literalmente para essa época em que estava acontecendo a ocupação de Bajor e o pessoal estava sofrendo, estava toda aquela opressão, e a série fez isso muito bem, na minha opinião, né, e os roteiristas e os atores se divertiam, né, modificando ali o cenário, modificando os personagens. Como você falou, né, o Necessary Evil, é impossível não lembrar dele quando você assiste esse Things Past. E isso é desfavorável para o Things Past porque ele não é
tão bom quanto o Necessary Evil. Ele é uma nota 7,5 para mim, enquanto o Necessary Evil é um 10 perfeito. A gente vai falar disso, né? Tem algumas opções ali que enfraqueceram ali o resultado final, mas eu acho que é um bom episódio. Eu acho que é um episódio que a série até precisava fazer um pouco. Até os roteiristas falavam isso, né? O pessoal lá da sala de roteiristas, eu fui dar uma pesquisada que eu vi. O pessoal da sala de roteiristas falava que o Odo era aquele cara incorruptível, honesto, e que ele serviu aos Cardassianos, e mesmo assim ele era imparcial, ele era justo. Mas não tem como, né? Não tem como ser tão justo assim naquelas circunstâncias, né? E foi bom que esse episódio abordou isso, e abordou isso de uma forma legal, de uma forma interessante, com mais uma atuação muito boa do René. Então, em linhas gerais, eu gosto do episódio, mas não tá claro no nível do Necessary Evil. E você, Castanha? Eu acho que o Necessary Evil é difícil de bater. Eu acho que o Necessary Evil, pela estrutura dele, te absorve mais. Aqui você tem aquele ar de coisa ordinária, que é inevitável, porque você tem uma premissa sci-fi, que você tem que colocar naquela estrutura básica de episódio da semana, com o Worf em comando, com o Bashir tentando resolver o problema, e você tem que ir e voltar do espaço em que de fato está ocorrendo a ação, que é a mente compartilhada dos 4. Então isso aí já enfraquece, eu acho que enfraquece. Na realidade, eu acho que a questão toda, a diferença maior está aí, e não no dispositivo de trama que eles utilizam para conseguir contar a história que eles querem contar. Sobre o ponto de vista de roteirização, Necessary Evil tem aquelas coisas que na escola de roteiro você deve evitar, né? Que é o voice-over, o flashback. Mas quando a pessoa é habilidosa e consegue perverter isso, especialmente ali que eles abriram o manual do filme noir e utilizaram sem se preocupar, sem olhar para trás, basicamente, funciona muito bem, e você não para pensar nisso. Mas aí você sente a necessidade deles fazerem algo diferente. Não, flashback de novo, não, voice-over de novo, não. O que eu vou fazer? Então, é interessante também colocar a questão de ser uma série orientada a personagens. Porque, às vezes, uma sala de roteiristas de uma série que não é tão empenhada em ser orientada a personagens, você começa, não, eu vou contar a história, vai ser assim, aí o Odo vai cair da ponte, o Sisko vai vir, vai jogar uma corda, vai pegar o Odo, a Dax estava se bronzeando, mas ela dá uma ajuda na corda, e o Gary, que está ali atrás, está cultivando alguma coisa, alguma erva e não sei o que, está fazendo uma poção. Mas não, eles pensam assim, o Odo era o policial da ocupação. Pô, mas o Odo é o policial da fase federada ali de Terok-Nor, que se torna Deep Space Nine. Como é isso? Ele nunca errou, ele nunca se sujou, ele é uma espécie de paradigma da justiça, ele está acima de tudo que aconteceu ali. Não, isso não pode estar certo. Então, o ímpeto de contar essa história vem daí. Aí tem o dispositivo. Esse dispositivo é mágico, é arbitrário, pode ser criticado por fora do episódio, a pessoa simplesmente pode não gostar dessa desgraça. Tá tudo bem. Mas eu acho que se você considerando que é um negócio um pouco desgracento, o que é mostrado é bastante legal, é bastante interessante, né? Porque tem aquela coisa humana, né? Que a pessoa está na tua frente, você está falando, não, mas você é um cara legal, você fez isso, você fez aquilo. Aí o cara está dizendo em subtexto que não é bem assim, mas o cara nunca vai te dizer a verdade ali. E aí acontece alguma coisa que não tem jeito. Quem está em volta vai saber aquela verdade que ele queria guardar com aquela vergonha excruciante e tal. E aí acaba sendo uma história legal de ser contada, tem vários detalhes ao longo, e a gente tem a cena final espelhando aquela cena final célebre do Necessary Evil, que lá o Odo descobriu algo sobre o passado da Kira, que ele não sabia de fato, e aqui a Kira fica desapontada, talvez colocá-lo naquele pedestal que muitos o colocavam. E para ela é ainda mais pessoal do que isso. E é interessante, de fato, a cena final. Então, considerando essas coisas, eu gosto bastante desse pensamento compartilhado aí. Eu acho bem legal. Eu adoro toda vez que Deep Space Nine traz assuntos sobre Bajor, sobre a ocupação.
Eu acho que eles são sempre muito ricos de informação. Infelizmente, não tivemos tantos episódios quanto eu gostaria. Até, às vezes, a gente se surpreende que ainda apareçam alguns episódios com esse tema, sabendo que em determinado momento, lá atrás, lá pela final da segunda temporada, terceira temporada, o estúdio não queria que eles fizessem episódios falando sobre a política de Bajor, que isso daí não dava audiência. Então, assim, eu fico feliz quando a gente tem alguma coisa nesse estilo, e a ideia de colocá-los ali dessa forma, eu acho que foi bem interessante, porque quando eles chegam ali, eles percebem que eles não estão sendo vistos como eles mesmos. Eles estão se vendo, mas as outras pessoas não. As outras pessoas estão os vendo como bajorianos. Inicialmente, isso é muito interessante. Eu gostaria que eles tivessem desenvolvido mais isso daí. Talvez, eu acho que se não mostrasse nada na estação, a gente não soubesse que, na realidade, eles foram achados e já foram levados, né, tirados do runabout, foram levados para a enfermaria. Eu acho que seria legal, no final, eles chegarem e salvarem eles, e aí interromper de alguma forma aquele sonho. Eu acho que ficaria melhor a parte do sci-fi, da tecnobaboseira. Porque, assim, me parece que eles só acordaram porque o Odo admitiu que ele tinha errado. E eu acho que não precisaria ser isso. Eu acho que eles poderiam, de repente, fazer loops ali. Chega na fase deles serem ali mortos, né? E aí eles veem os caras sendo mortos, e aí depois volta de novo a coisa. Eles não conseguem sair daquele lugar e não conseguem entender o que está acontecendo. E aí eles são resgatados e saem daquilo ali. Eu acho que teria um impacto maior e você não precisaria ficar tentando justificar algumas coisas que são meio injustificáveis. E aí eu acho que até o que eles falaram, que o Odo ainda tinha lá algumas enzimas que sofreram influência de onde eles passaram e por isso tentou fazer um link, e aí não tinha nenhum transmorfo ali, ele acabou linkando com as mentes do Garak, da Dax e do Sisko. Até aí, a gente pode até comprar, né? Se a gente compra que existe dobra, que existe teletransporte, etc., por que não comprar algo assim? O que fica meio esquisito, pelo menos o que me incomoda, é essa coisa deles acordarem porque ele simplesmente admitiu que ele tinha errado, sabe? Eu acho que isso enfraquece um pouco a história, mas a maneira como eles começaram eu achei muito interessante, eu gostei bastante, e de ver Terok-Nor novamente, e aí a gente tem o Dukat, tem umas coisas interessantes sobre ele e sobre a Dax, que depois eu vou comentar mais profundamente. E essa parte do Odo, eu acho que eles foram muito felizes aqui no desenvolvimento do personagem. É o que vocês falaram e o que os roteiristas tinham colocado, né? Que eles tinham um desejo de, entre aspas, manchar o personagem até certo ponto, porque era aquela coisa, como é que ele podia ser tão perfeito durante a ocupação, como que todos confiavam nele, que ambos os lados confiavam nele, e eles acabavam não comprando muito isso. Pô, se fosse um bajoriano, você ia confiar num chefe de segurança que estivesse trabalhando para os cardassianos? E ok, não, é legal, ele mostra ser um cara justo, ninguém é julgado, né, ninguém vai preso se realmente a pessoa não cometeu o crime, mas assim, e o pessoal da resistência? Os caras lá estão tentando se defender, estão tentando expulsar os cardassianos. Mas tudo bem, se a gente foi preso pelo Odo, porque o Odo descobriu que a gente fez coisa errada, então beleza. Então assim, tem essa contradição, e é legal que no começo o Odo fala que ele não gosta de ser chamado de herói, do que os bajorianos o aceitam e falam muito bem dele, de como ele era justo, imparcial, tal, né? Então eu acho interessante essa contradição que eles colocam aqui no episódio.
Não, em determinado momento, quando ele está falando com ele mesmo, isso também é uma coisa legal, entendeu? Eu tenho certa implicância, sim, com esse dispositivo de trama, que ele é muito arbitrário e é aquela coisa que o deixa mais culpado de assim o ser, para ele ser muito perfeitinho para fazer as coisas funcionarem. Mas acontecem coisas legais. Por exemplo, você tem a situação da pessoa guardando essa culpa dela encarar a si mesma em outro tempo. É uma coisa meio psicanalítica, né, que no fundo está falando com ele mesmo. E você vê dramatizado, né? Mas como são dois atores e com estilos diferentes, com maquiagens diferentes, dá um efeito muito legal. Era uma coisa que eu não me lembrava, não me recordava muito bem. Vendo apresentado assim, eu achei extremamente interessante. Uma das coisas que é apresentada é justamente isso, que o Odo ele desenvolveu uma certa ideologia em que ele considerava os terroristas, a resistência bajoriana, que aderiu ao terrorismo como forma de resistência, como um obstáculo para a ordem que ele queria estabelecer ali. E você vê na voz do Thrax, na forma do Thrax, aquilo ali e o Odo meio já distante daquilo, ou seja, mais alguma coisa que ele não tinha muito orgulho de ter se comportado dessa forma, e fica até a interrogação de que, como ele sugere no final, talvez não tenha sido a única história, não. Como o Odo é muito reservado, como o Odo joga as coisas muito para dentro, talvez tenham outras histórias, inclusive. É uma coisa... é o Scary Fault. É coisa esquisita aí. Talvez possa ter mais histórias. Então eu achei esse tipo de coisa que acaba valendo a pena, apesar da parte sci-fi ser meio arbitrária e poderosa demais para fazer a trama rodar, tem coisas como essa cena que eu gosto bastante. Se a gente pensar assim, o Odo, no fim das contas, ele fazia parte de um sistema corrupto, abusivo. E como que ele poderia dizer que ele fez justiça em um ambiente assim? Como que ele pode achar que ele estaria 100% correto? E além disso, eu acho que nesse caso em específico, como se tratou de um atentado à vida do Ducati, imagina a pressão que não foi sobre ele para ele imediatamente achar os culpados. Então a pressão que ele sofreu ali devia ser muito grande. A gente não vê isso, né? Isso não é mostrado. Mas a gente pode deduzir que era assim. Então, ele acabou tendo que fazer a coisa mais rápido do que ele gostaria. E assim, quando a gente o vê em Necessary Evil, é a primeira vez que ele aparece, que ele foi chamado ali na estação e que o Ducati pede para ele investigar. E como foi a primeira vez, ele conseguiu impor alguma coisa ali para o Ducati. E pelo que a gente entende da história, no fim ninguém foi preso e o Ducati aceitou, porque ele conquistou o Odo para ficar ali, porque o Odo nessa função servia ao propósito do Ducati, de que quando algum bajoriano era condenado, tinha sido o Odo que tinha o condenado, o Odo é que tinha investigado, era o cara que era o imparcial, então não eram os cardassianos. Agora aqui já se passou um tempo, talvez não muito tempo, mas ele deve ter tido uma certa pressão aqui, né? O que você acha, Ivanildo? Sim, né? Isso com certeza, né? Quando a gente vê ele no Think Space já é algum tempo depois. Então, é aquele negócio, né? O cara não consegue, né, realmente fazer ali a justiça e ser imparcial do jeito que ele faz todo mundo acreditar. E é aquele negócio, né? Nesse episódio, os outros personagens estão vendo o subconsciente do Odo, né? E ver o subconsciente de alguém é sempre um negócio bem assustador. A imagem que a pessoa projeta para o lado de fora, para todo mundo, é diferente do que a pessoa realmente é no íntimo, do que ela possa ter feito no passado dela, né? Então, é interessante isso, como o episódio, eu gosto como o episódio vai progressivamente ficando mais estranho, até que chega no final, eles estão voltando pro cenário que eles estavam antes, vira um negócio ali, tipo, meio de sonho. Claro que eles não exageram muito nisso, mas eu gosto, né, como o episódio vai ficando mais maluco, um pouquinho mais maluco, à medida que ele vai progredindo, e a gente vê só um pouquinho, né, um pouco mais da convivência do Odo, do Katz. Mas esse episódio também tem uma cena muito boa do Ducati, aquela cena dele com a Dax, que eu lembrei aqui agora. É realmente uma cena
que parece ali que não tem nada muito a ver, né, com o restante da trama, às vezes do episódio, mas serve para mostrar um pouquinho mais como era o contexto ali da ocupação, né, e também a própria personalidade do Ducati. Ele não basta só ele oprimir, ele quer que as pessoas gostem dele, né, de alguma forma. Ele lá dizendo, eu tô carente, tô precisando de um amigo. Basicamente era isso que ele tava falando, né? A gente sabe que tem outras intenções ali, né? Até mesmo que isso vai ficar claro mais pra frente na série. Mas é muito legal essa participaçãozinha do Ducati, que devia ter um pouquinho mais até, né, de interação entre ele e o Odo, ou no caso entre o Trax, né, e o Ducati, que seria uma espécie de projeção do Odo, uma versão ali da imaginação dele, de quem ele era naquela época. Mas é muito legal esse aspecto psicológico, eu acho, do episódio. Antes da gente entrar para falar do Ducati, eu só queria acrescentar uma coisa, que como esse episódio se passa nessa fase do Odo como sólido, eu acho que, inclusive, se eles fizessem isso com ele como sendo transmorfo, né, antes dele ficar sólido, eu acho que o impacto seria menor. Eu acho que aqui, ele sendo sólido, é muito maior, porque ele tem, acho que, menos controle das emoções como ele tinha antes, né? E a gente vai percebendo o desespero dele nas duas conversas que ele tem com o Trax. A primeira, quando eles estão ali presos e ele fala, não, você tem que investigar, tal, não sei o quê. E depois, quando ele pede para falar com ele, e aí eles vão lá na parte da frente, né, ali da delegacia e tal, que ele tenta mais uma vez convencê-lo, e você vê ali o peso que está por trás disso tudo, dele ter falhado completamente e condenado 3 inocentes. Então eu acho que ficou muito bom isso, o fato dele ser sólido nesse momento. Aliás, né, tem nesses momentos que o Odo fica meio desesperado, é uma coisa que a gente viu pouco na série, não aconteceu muito, mas a atuação do René também é muito boa ali, né? A gente vê o Odo, que é sempre aquele cara distante e contido, ficar meio alterado. Chega a ser até um momento assim meio perturbador, né? Alguns momentos meio perturbadores do episódio. A pessoa tá à beira de um ataque de pânico aí, boa parte do tempo. Aí o Sisko ali, ele tá tentando entender o que está acontecendo, se a experiência está modificando o comportamento do Odo, se tem mais alguma coisa ali. Eu suponho que ele está tentando estudar aquilo ali e ver o que está acontecendo, mas isso é suficiente para a gente perceber que tem algo a ver com o Odo, né? Uhum. Se a gente não pegou a pista original de que todo mundo estava olhando para o Odo pouco antes de acontecer essa mudança de cenário para Terok Nor, se a gente não prestou atenção nisso da primeira vez, eventualmente a gente presta, mas esse comportamento, essa atuação do René Bujonoa, a gente não tem dúvidas que tem algo a ver com o Odo. Tem algo ali esquisito relacionado ao Odo, seja lá o que aconteceu em primeiro momento. Logo depois a gente já começa a desconfiar do que está acontecendo, alguma coisa ali mental, provavelmente, algo não cibernético, algo ali telepático talvez, porque tem cenas exteriores ao ambiente ali, logo do início, né? Então você meio que não é sobre a reviravolta. No fundo, o episódio ele não se pendura na reviravolta. Ele se pendura em contar uma história de uma maneira alternativa a flashbacks e a voice-overs do passado do Odo, que eles queriam esconder de qualquer jeito. Ele ficava incomodado de ser... Mas o bacana é que eles ficava incomodado de ser chamado de herói do paradigma da ordem, da justiça, mas também ele não queria abrir para ninguém a desgraça que ocorreu. Pelo menos nessa vez a gente tem certeza, a gente fica desconfiado de outras coisas. Esse, para mim, esse é o ponto que você tocou aí, para mim é o que eu mais fraquinho do episódio. Dá para adivinhar mesmo o que está acontecendo, né? Ali do meio para o fim a gente já saca o que tá acontecendo, e eu acho que isso tira um pouco ali do... Não digo tirar do interesse, porque você falou, né? O episódio não se baseia só nessa reviravolta. Eu acho que o interesse é conhecer mais sobre o Odo, eu acho, no fundo. E eu acho que eles respeitam, porque nas partes que o Trax fala, você consegue ver ali algum tipo de versão do Odo, na maneira de falar. Não é bem um cardassiano, mais linha dura falando. A forma de falar, tu vê, isso aqui parece uma versão do Odo. Então também eles tomam esse cuidado, né? Já que tem que fazer por onde, senão ficaria meio ridículo, entendeu? Eu diria assim que deixa mais previsível, né, o desenrolar do episódio. Previsível em termos de reviravolta, assim, é diferente do Necessary Evil, que eu acho que
que ele joga a reviravolta no final do 4º ato, aí no 5º ato ele vai buscar a reviravolta da reviravolta. Sim, ali é... Então outra diferença em que o primeiro supera o segundo, sem dúvida. Sim. Esse tipo de escrita é mais sofisticada, desde que não roube a coisa dos personagens, que no fundo é o que interessa em última instância. Isso, como a Mariana falou, talvez se não tivesse aquelas cenas na estação, aquelas cenas lá do pessoal tentando descobrir o que está acontecendo com eles, talvez isso favorecesse mais, né, o impacto final do episódio. Talvez, mas teria que retrabalhar aí o episódio. Sim. E sobre o Ducati, né, que o Ivanildo começou a falar, num primeiro momento, quando eu comecei a assistir as cenas, né, dele com a Dax ali, eu falei, o Ducati sendo o Ducati de novo, dando em cima, fazendo aquela brincadeirinha de como não, eu sou bonzinho, eu quero fazer o bem, eu só quero ser seu amigo, eu sou muito sozinho, a minha posição faz com que eu seja um cara muito sozinho, então eu preciso de alguém para conversar e tal. Só que daí, depois, eu pensando bem, eu me liguei que, na realidade, essa é a primeira vez que a gente vê o Ducati numa posição de poder fazendo isso com uma mulher bajoriana. Porque até então, a gente tinha visto lá em Civil Defense e um pouco mais assim, ostensivo em Return to Grace, do Ducati dando em cima da Kira, mas os dois estavam em posições iguais. Ele não era um ditador, ele não tinha poder sobre ela. Ele podia falar algumas coisinhas ali e o Garaki sacaneá-lo, a Kira sacaneá-lo, mas aqui é a primeira vez que a gente verdadeiramente vê o Ducati agindo dessa forma. Aí a gente sabia em Necessary Evil e Indiscretion que ele gostava de mulheres bajorianas, porque lá em Necessary Evil a mulher do Vatrik tinha sido amante dele, né? Que a gente descobre isso. E em Indiscretion a gente sabe que ele tinha lá, né? A Tora Napren, que era a mãe da Zial. Mas a gente não tinha visto, né, como que ele conquistou essas mulheres, por que essas mulheres estavam com ele. E aqui nesse episódio é a primeira vez que a gente verdadeiramente vê isso acontecendo, né? Depois a gente vai ver lá em Wrongs Darker Than Death or Night, a gente vai ver até antes disso em A Time to Stand, em vários dos episódios ali do começo da 6ª temporada em que eles tomam Deep Space Nine, e aí ali o Ducati está numa posição de poder em relação a Kira, que ela se sente ameaçada, mas ela ainda tem a liberdade de dizer não, porque eles estão ali junto com o Dominion, não é? Não é só os Cardassianos. Mas em Wrongs Darker Than Death or Night, aí é bem mais, assim, né? E a gente vê o quão pesado o Ducati joga. E até brinca, né? Tem uma cena lá com o Cardassiano falando com a Kira e dizendo tudo que o Ducati ia falar antes dele falar, porque era a historinha dele. Ele ali com a Dax, ele tem um roteirinho que ele vai falando e ele espera que em algum momento a bajoriana seja grata com ele, porque aí ela tem o que comer, ela tá em segurança. Então é interessante isso daí. E vocês acharam que a Dax, porque no início ela parece tremendo ali, ela estava fingindo para meio que jogar ali com o Ducati, ou ela realmente percebeu que ela estava numa enrascada ali? Porque depois ela se mostra muito mais confiante, né? Ela bate na cabeça dele, foge, arranja as coisas para eles poderem fugir na nave do Ducati, embora não tenha dado certo, mas ela tá confiante, ela é a Dax que a gente conhece, mas naquele primeiro momento não. Eu queria falar duas coisas. Uma é sobre a questão do Ducati. Então esse Ducati que aparece é uma representação das memórias do Odo. Como ele vê o Ducati, como ele vê da época. Sim. Então, supondo que o Odo tivesse uma interação próxima ao Ducati, é mais do que razoável, que ele realmente conhece o Ducati muito bem, ele é o que melhor conhece o Ducati, então é razoável supor que esse Ducati está muito próximo da realidade. Aí, esse Ducati está muito próximo do Ducati real.
tá? E eu não vejo uma componente emocional do Odo nessa problemática toda para distorcer essa visão do Ducati em si. Então, acho que esse é o Ducati real. Então, aí veio o que a Mariana falou. Você tem ele fazendo a colheita. Ele pegando uma bajoriana, ele fazendo um determinado roteiro e tal. Aí eu acho uma coisa legal, porque a Dax, ela deve ter ouvido falar do Odo e da Kira, histórias do Ducati. Coisas do Ducati, do Quark, talvez, também seria uma outra fonte. Então, sim, ela está fingindo, ela está interpretando o papel da bajorianinha desamparada, que não está passando Wi-Fi ali na hora, está se tremendo de medo, e o Ducati está fazendo a ducatada dele, entendeu? Jogando o que ele quer jogar ali. E, eventualmente, ela consegue se virar e dar-lhe uma porrada nele e consegue fugir. Aí surge aquela coisa irreal, eles voltam para a cela, mas ela consegue. Então você tem mais um aspecto aí. É interessante eles conseguirem, pela série ser tão, talvez até obcecada em certo sentido com os personagens, você tem nessa bagunça toda aí de trama, você consegue ainda fazer algo útil para o Real Ducati. Você entende o Real Ducati a partir disso. E a Dax também, ela é esperta, ela ouviu as histórias, e você aceita isso, porque faz todo sentido. Não, o Ducati, se for, vou apostar que é o próprio, que ele estava naquela coisa de ser temporal, não sei o quê, é o próprio, eu vou fazer o meu papel e vou cozinhar aqui o galo e vou ver o que acontece. E eu acho essa parte boa também, eu acho legal. Ele fala, né, que você falou, Ivanildo, né, ele... não sei o que, preciso de alguém para conversar. Eu não trouxe você aqui para ser abusada. Ele diz que ele é muito generoso. Nossa Senhora. É um nojo, é apaixonado, né, pela voz dele. É um nojo, assim, é um nojo. É aquele negócio, ele oprime todo mundo, mas ele quer que as pessoas fiquem felizes, né, por causa disso. Sim, sim. Ele quer que gostem dele. Exatamente. É muito legal. A gente vê nesses detalhes como os roteiristas e os produtores da série têm os personagens tão bem formados na cabeça, né, que eles conseguem fazer essas pequenas interações, né, essas coisas para favorecer o personagem, mesmo numa trama onde ele não é assim tão central. É muito legal isso, né, ver que realmente os roteiristas pensaram muito naquilo ali, e junto com os seus atores também, né, os atores que desenvolveram algumas características também. Então é muito bom ver como o Deep Space Nine, até essas pequenas coisinhas, né, funcionam, né? A gente vê esses pequenos detalhes quando a gente revê a série depois de um tempo, a gente nota como foi bem feito aquele trabalho de personagem. Né? E mais uma da série, como a gente não entende exatamente o que estava acontecendo, porque se a gente assumir que aquilo ali era um sonho do Odo, alguma coisa assim, a priori a gente nem deveria ver o Ducati com a Dax sozinhos. Isso, todas as cenas teriam que ter o Odo, né? Exatamente. Mas é como se um universo tivesse sido criado ali, né? É como se eles realmente tivessem sido transportados para Teroknori e tudo ali foi criado, toda a ambientação foi criada em função das lembranças do Odo. E aí, pensando nisso... É como se ele fosse um gerador do holodeck, a mente do Odo fosse um gerador. Podemos pensar assim. Aí, pensando nisso, porque quando a gente vê o Quark, ele aparece ali numa ceninha que ele chama os três para irem trabalhar no bar, para ganhar alguma coisinha e tal. Eu não tive tempo de reassistir o Necessary Evil, que eu queria dar uma relembrada, mas lá em Necessary Evil, a minha impressão é que o Quark era bem menos confiante do que o Quark que a gente conhece. E ele era, né, em função da ocupação, tal, ele não podia ter liberdades que ele tinha com a federação. Mas aqui me pareceu que ele é mais confiante. Não sei se é uma impressão só. O que vocês acham? O que você acha, Castanha? Se isso tem a ver com o fato de ser da cabeça do Odo, a gente pode levar por esse lado? Talvez, eu acho que o do Nessariva é menos confiante e também tem um quê um pouco mais sombrio, mais amedrontado. Aqui ele tem um domínio maior, aparentemente pelo menos, tem um domínio maior do espaço dele, ele é algo, não vou dizer generoso,
mas ele sabe pegar aquela turminha ali, dar alguma coisa para eles comerem e, ao mesmo tempo, ter o trabalho realizado. Pode fazer parte da idealização do Odo. Talvez seja mais óbvia a cena que ele fala lá que eventualmente o Garak descobre como um espião romulano e tal. Sempre tem um espião romulano, né? Brincadeira. Porque ali você lembra bem a dinâmica do Quark. Então é mais uma pista, não que a trama o objetivo fosse pendurar esse segredo, esse mistério até o final, fosse a razão de ser, mas eles também colocaram isso para quem não pescou, se olhar de novo, mas é claro, Odo e Quark, é óbvio. Aí eu acho que o Sisko fala, não, você não foi o primeiro a manter o Quark sob controle. Aí o Odo resmunga um pouco, tipo, escondendo que na realidade é ele ali o tempo todo. E eu gosto das cenas, eu acho que as cenas deles lá servindo as mesas no Quark, eu acho legal, acho cenas diferentes, acho cenas bem filmadas, bem organizadas, e capturam da melhor maneira o que seria aquela vida ali. Eles estão ganhando ali para comer, e fica no ar, né, que eles são dependentes químicos. Os três são dependentes químicos. Então são drogados. Eles são cracudos, que mal têm o que comer, que o Quark lá, dono do bar, deu um trocado para eles trabalharem lá por um meio expediente, sei lá. Então, e aquela sujeira, aqueles ferimentos, o cabelo despenteado do Garak, eventualmente, aqueles pratos sujos, aquela situação ali, né? Ajuda a te vender, remeter a como era a vida ali para esse pessoal ali em Terok Nor. Então é legal, e não tem como errar, assim. Ocupação, Terok Nor, Bajorianos versus Cardassianos nesse contexto, não tem como errar. Assim, acho que não tem como errar essencialmente. E aqui acho bem usado o trabalho dos três ali. Aliás, tem uma questão agora que me ocorreu. A Dax ela não está associada um para um com os criminosos. Que a associação um para um é com o Odo. Então, no Odo fundo, eles são... Na verdade, eles são testemunhas. Eles não têm uma associação um para um. São três homens e, no final, não são bem eles que estão morrendo. Eles testemunham a morte dos verdadeiros, já que não existe nenhuma mulher entre os três ali. Eu não sei se havia... como é que eu vou dizer? Aí você fica... Ou seja, aquela mulher era totalmente fictícia. A mulher que a Dax faz é totalmente a parte da história. Ela não tem nome revelado, os outros não três. Tem nome e parece que o Odo criou a história, né? Porque, né? É o que dá a entender, não tem essa correspondência um para um, né? Tipo, chega lá, os três vão morrer, mas não, os três não. O Odo é o que tá matando, no fundo. Então fica uma coisa meio diferente para você. Não tem um papel de uma potencial consorte do Dukat ali, na realidade. Então meio que o sonho, a simulação da cabeça do Odo, como queira chamar, já que a Dax estava ali, ela acabou tendo alguma função e a história seguiu de alguma maneira. É meio curioso isso, mas eu não estou vendo muita explicação, não. No subconsciente dele tá acontecendo isso daí, e aí ele coloca, né, a Dax tá ali interagindo e acaba tendo um papel ali que não é exatamente aquele que aconteceu na realidade. Interessante isso, porque ajuda o episódio a ficar mais estranho, mais coisas de cara de subconsciente mesmo, né? Aí você tem essa coisa do subconsciente que é esquisita. É esquisito por definição, praticamente. E é engraçado no começo, logo que eles acordam, que daí eles levantam ali e tal, e aí eles estão conversando... E aí o Odo fala alguma coisa, será que vai zoar muito com a linha temporal? Se eu matou, aconteceu alguma coisa com o Quark, bonitinho, né? Aí o Sisko, até eu tô pensando que não pode ser que não seja uma má ideia, né? Algo do tipo, que ele fala assim. Eu falei, ai, não acredito. Até o Sisko entrou nessa com o Odo. Falando rapidinho do Quark, eu gosto dessa versão mais sombria do personagem. O Quark, ele fazia o que tinha que fazer, né, na época da ocupação. Como vocês falaram lá no Necessary Evil, ele talvez fosse mais
nervoso, né? Mais sem controle do seu ambiente, mas aqui ele já parece mais fortalecido mesmo, né? E é meio até mau caráter, né? Um lado meio... Que ele não tá de brincadeira, não. Uhum. Tá fazendo o que tem que fazer. Talvez com o tempo ele tenha ficado mais seguro ali, depois do domínio do... Provavelmente. Era um negócio ali que dificilmente seria fechado, né? No Promenade. Então ele ficou mais seguro ali, né? Para ser mais, digamos, sinistro, né? E eu gosto dessa versão do personagem, e o Armin, né? Ele faz muito bem também, né? Esse Quark mais sombrio. Porque ele dá aquela sacaneada, quer dizer que você não sabe onde é o bar. Tipo, sacaneando, vocês são os bebuns aí, o cracudo não sabe onde é o bar. Tá bom, quer que eu pegue na mão? E o cara continua, beat por beat, ele não larga aquele troço, ele continua insistindo naquilo. Aí que vem essa irritação do Odo. Mas esse tipo de deboche é danadinho, é sinal de uma pessoa diferente. Consegue capturar que não é o mesmo Quark. Eu acho bem feito também. Cara, que a gente não via desde Broken Link, né? Que lá ele tentou sabotar a Defiant, porque ele queria cometer genocídio, destruir lá os fundadores. Ele ataca o Worf e ele acaba preso por 6 meses. Então aí agora que ele voltou, e é muito interessante a conversa inicial deles ali no Runabout. Sim. Eles foram em algum simpósio. Isso, em Bajor. E é muito louco. E o cara indignado, né? Porque assim, mesmo o Garak convivendo ali com a Federação, com a Kira, com mais bajorianos ali, ele ainda ficava meio que insistindo naquela coisa de que a ocupação teve coisas boas, que os bajorianos tinham que aceitar algumas coisas. É muito louco, assim. E mesmo depois lá no bar, quando... O tempo que era bom, né? Ele dizia... Eles estão ali trabalhando e o Cisco fala assim, você nunca percebeu isso porque não era você que fazia, né? Tinha sempre outra pessoa fazendo. E ele assim, não, mas os bajorianos eram melhores para organizar isso, para fazer essas coisas. Então você vê que ele tem um preconceito ali por trás da fala do Garak. Tem o preconceito... E ele fica horrorizado quando chamam de cabeça de colher depois. Uhum, ele tem esse preconceito e quando ouve se referir aos Cardassianos como cabeça de colher, ele fica horrorizado. É bem legal. É uma coisa inerente à raça ali, achar que é superior, que é melhor do que os bajorianos. Ou seja, é um personagem que a gente... Apesar de tudo, a série tenta fazer que a gente simpatize por ele, mas não é nenhum santo, não tá no fim do dia, ele ainda é um cardassiano, né? Exatamente. Fica nessa brincadeira, mas brincando, gente. A gente diz umas coisas complicadas. Sim. E ele no começo, né? Ele falou assim, queria que tivesse uma placa escrito... O que ele fala lá? Alguma coisa como agente, sei lá, da ocupação, sei lá o quê. Aí eu não lembro quem que é, se é o Odo que fala, não, você preferia que tivesse escrito ex-espião, né? Tava escrito Ilan Garak, que é ex-opressor do povo bajoriano. Isso, algo acho assim. Acho que era isso. É muito louco, assim. Former aqui, eu não sei como é que... Não é ex, não é bem ex. Como é que antigo, Former? O antigo opressor do povo bajoriano, né? Sim. Deve ter sido engraçado essa audiência, né? Uhum. E o Odo de boa, todo mundo, os dois lados, não, o Odo que é o bom, né? Sim. O Odo que é o bom. Mas mas eu assim, quando eu identifico assim, o episódio consegue se vender para mim em algum nível, quando você identifica uma coisa muito da vida mesmo, né? Como o Odo tá ali, ele tá envergonhado de... Eu não vou contar por que eu estou envergonhado, mas o que eles estão falando aí não é bem verdade. Eu estou dando a pinta de que não é bem verdade, mas também não vou dizer por que isso não é verdade. É um negócio só meu. Eu acho bem legal, assim. Já pensou se acontecesse isso? Não, justificando... Você tá numa dessas e... Vamos pro sonho, que seja agora vocês vão saber tudo de mim. Aí ferrou, né? Já pensou se o mundo fosse assim?
Não, ferrado. e justificando o sonho dele ser exatamente sobre isso, é porque eles estavam conversando sobre isso naquele momento, né? Ele estava na cabeça dele aquilo ali. Então, a hora que deu o tilt lá e tal, que os traços residuais que ele tinha de enzimas morfogênicas lá se interagiram com... Nem lembro o que era lá, que deu a coisa toda. De plasma. Isso, uma tempestade de plasma fez com que eles ficassem presos naquele momento, né, naquele evento, porque com certeza ele deve ter se lembrado disso daí. Quando até inclusive a Kira pergunta para ele se tiveram outros eventos, eu acho que ele saiba, talvez não. Talvez esse daí tenha sido... Ele tem certeza que ele fez ele sabia que ele tinha feito, entendeu? Agora ele não sabe se em algum outro momento ele cometeu o erro e nos outros momentos ele não sabe. Tanto que ele não sabia, lá em Necessary Evil, que era a Kira quem tinha matado o Patrick. Ele não tinha descoberto e tinha mais do que no ar. Ele tinha sido enganado pela Kira. A Kira falou, não, eu fiz coisa errada, mas eu estava sabotando a estação, porque eu sou da resistência. Só que se você contar isso para eles, eles vão me matar. E aí ele fica penalizado com ela e fala, não, mas beleza, eu tô aqui para investigar esse assassinato, não para prender bajorianos que são da resistência. Então ele ignora esse fato e juntando também a questão de que ali ele já de alguma forma se sentiu atraído pela Kira, então ele larga a mão e não faz. E ele cometeu um erro ali, ele não conseguiu ler a Kira, ele acreditou nela e caiu. Então, em que outros momentos pode ser que ele também tenha sido enganado? Ou que ele tenha errado, que ele não tenha pesquisado alguma coisa, que ele tenha assumido que algum fato era verdadeiro e no fim não era, né? Então, eu achei interessante isso daí, mas que ele saiba, algum outro momento que ele saiba que ele tem errado, eu acho que não. Eu acho que só foi esse daí mesmo. Que ele tem certeza, né? Mas com isso que você elencou aí, fica mais do que aberta a possibilidade de ter acontecido. Muitos casos, era um ambiente caótico. E mais uma vez a gente tem a máxima de jornada que tipicamente o personagem mais alienígena é o mais humano, assim, o mais falho, mais próximo a nós, mais do que um sentido. E aí só algumas coisinhas assim para comentar. O Kurtwood Smith, que foi quem fez o Thrax, ele acredita que ele tenha sido chamado para fazer o Anorax, né, lá em Year of Hell de Voyager, exatamente por conta desse episódio aqui que ele fez, e isso chamou a atenção do pessoal e ele acabou sendo chamado para fazer. Mas ele já tinha participado de Star Trek antes no filme 6, né? Ele era o presidente da federação. Sim. Tá. Eu não lembrava de cabeça, assim, esses outros detalhes, né? E tem mais alguma coisa, Ivanildo, que você gostaria de falar sobre o episódio que a gente não falou? Falar um pouco sobre a direção, como que vocês viram, né, Castanha, também, como que vocês viram a ambientação de Teroknor, as diferenças aí da estação, né, como que eles colocaram as cores, algumas mudanças que eles fizeram para que a gente tivesse esse impacto de sentir que a gente está ali dentro daquele período da ocupação. Eu gosto da mudança da fotografia, né, do episódio. Lá eles acordam e a câmera vai subindo naquela grua, mostrando todo o cenário ali do promenade, só que é aquele cenário escuro que a gente já viu lá do Necessary Evil, parece também um pouco aquele do Crossover, a estação que a gente conhece, mas de um jeito diferente, de um jeito estranho, de um jeito mais sombrio. É interessante isso, né? Com poucos recursos, não precisa mudar muito, bota lá alguns extras, umas roupas estranhas e muda o esquema de iluminação. O lugar fica realmente diferente, né? Interessante isso. Sempre que eles mudaram, né, a estação, depois a gente vai ter lá no final dessa temporada também aquele outro episódio, que é na estação gêmea, né? Que também é bastante Epocnor, né? Então eles se divertiam, né? Quando eles modificavam assim, o cenário que a gente já estava acostumado a ver de tantos episódios, estão mudando ali os... Ali já é um pouco filme de horror mesmo. Pois é, uma vibe muito pesada, né?
É um filme de horror mesmo, interessante. Aqui eu vejo talvez menos o vocabulário de câmera do noir, mas é relativamente simples. É uma redecoração dos cenários pré-existentes, é a mesma estação. Você muda um pouco a fotografia. Acho que lá no Necessary Evil está mais desaturada do que essa aqui. Os ângulos não são tão exagerados quanto lá. E aqui tem algumas escolhas simples que são feitas sem muito estardalhaço, né? A coisa do sangue que aparece, a coisa de um dos mortos que tem uma marca de disruptor no peito, que aparece pro Odo. A explosão é relativamente bem feita. Ou seja, pequenas coisas que vão somando essa coisa, certo surrealismo típico do subconsciente, que funciona muito bem. De novo, não é mais a atmosfera, né? Nem para você juntar as pistas de que o Odo está envolvido e você antecipar o final, mas a coisa da atmosfera e de que tem alguma coisa envolvendo o Odo que vai crescendo e a gente vai sentindo isso e vai seguindo a história, que quer saber, não talvez aquela reviravolta, que não seja o objetivo, mas saber o que de fato houve, que acaba ficando, eventualmente ficar claro que é alguma memória ou suprimida ou escondida. E eu gosto da cena final, a cena deles eles voltam a ser o que eles são, eles acabam testemunhando a execução. Eu gosto muito da figura do Odo, com o uniforme é bem diferente. A postura dele vendo aquela execução, a forma como ele é capturado em quadro é bem diferente do Odo que a gente vê durante o episódio. Alguma coisa assim meio distante, tentando evocar A maquiagem também parece ser mais a maquiagem mais antiga dele, não? Exatamente. E aquele tipo de traje talvez enfatize uma coisa mais, não sei se divina, mas alguém que estava além disso. E no fundo não estava bem além disso. Tem uma certa mentira nisso tudo. E eu gosto bastante dessa imagem. E eventualmente ele some e ele e a estação, aí finalmente ele acorda. Quando resolve o dilema, né? Quando ele finalmente expõe o que aconteceu ali. Aí você vê realmente esse dispositivo de trama, essa telepatia, é muito perfeitinho para o episódio fazer essas coisas. Ele basicamente é muito perfeitinho. Mas tem duas coisas que eu queria falar sobre esse dispositivo de trama. Primeiro, que quando ele foi feito sólido, alguma coisa nele ainda é não humanoide. Uhum. Então é uma coisa que eu acho que é importante para o Dub Goten, porque senão o Dub Goten ele fica muito conto de fadas também. Então a gente vai voltar a falar lá. Segundo é a telepatia, que a gente fica sempre a questão que se eles por natureza tem algum tipo de telepatia e como ela é processada, e aqui praticamente admitiram que sim, a questão de você assumiu a forma da pessoa, mas você tem que saber como aquela pessoa age, qual a informação que ela tem, qual é a profissão dela, quem ela conhece, quais as relações que ela tem. Então fica alguma telepatia é da ordem do dia também. Então essas duas coisas talvez expliquem ou ajudem a explicarem, a compreender melhor como os fundadores funcionam. E o que eles fizeram com o Odo. Apesar de que pro episódio é um pouco mágico demais. É que a gente pensar que quando o Transmorphos se linkam, eles estão, seja em dois, seja no grande link, eles não falam, eles de alguma forma eles transmitem a comunicação deles, é transmitida de alguma forma, que a gente não entende como é. Então, aqui eles falam em telepatia, mas talvez não seja essa exatamente a palavra certa. Talvez seja como os sólidos enxergam a maneira como os transmorfos se comunicam quando eles estão no link. Mas talvez não seja exatamente uma telepatia. De alguma forma, aquela comunicação chega entre eles se falam. E aí aqui é uma representação dela, quando o Odo se linkou aí, vamos colocar em aspas, com o Garak, a Dax e o Sisko. Mas não dá para saber, porque a gente nunca teve, eles nunca quiseram mostrar isso, e seria muito louco, né, conseguir mostrar. É mais interessante a gente não saber. Eles nem tentaram. Eles nem tentaram.
Tipo, o julgamento do Odo, a gente ficou lá naquela ilhota Sim. esperando, e eles estão lá, sabe-se lá quanto tempo. É como pensar a mesma coisa como eles fizeram com o Kill Continuum. Lá em Void tem um episódio que tem um outro Kill que queria morrer e tal. E aí Eles tentam algumas alegorias. o Kill e esse Kill Algumas metáforas. levam a Janeway para uma representação do Kill Continuum que a Janeway seria capaz de entender, mas que na realidade não é exatamente aquilo que é para eles. Aqui eles não tentaram fazer isso, mas se a gente pensar, é o mesmo tipo de coisa, né? Seria uma situação semelhante, né? Que a gente tem aqui com os transmorfos. O próprio Bashir fala na falta de termo melhor, como se tivesse feito um link de algum jeito ali com quem estava mais perto do explorador. Interessante. Fechamos então mais esse episódio? Acho que faltou falar alguma coisa. Sabendo o que acontece no restante da série, eu achei curioso, eu não lembrava disso, a Dax derrubando o Ducat ali, o Ducat entre aspas, a Dax entre aspas derrubando o Ducat entre aspas. Eu achei curioso aquela cena levando em conta a série até o final, o 4. Interessante. Ninguém podia prever, né, o que ia acontecer, mas... Tem uma coisa que eu lembrei, que um elemento que eles colocaram ali, que quando o Garak sofre ali com o Cardassiano, que dá porrada nele e tal, ele acaba sangrando também ali fora, né, na estação, no corpo dele e tal. E assim, eu acho que teria sido mais interessante se eles lá dentro tivessem essa sensação de que eles estão correndo perigo. Eu acho que eles quiseram fazer isso daí para a gente imaginar que tinha, entendeu? Tudo que acontecer com eles lá dentro, naquele sonho onde eles estão, né? Que o pessoal da estação não sabe o que está acontecendo com eles, mas o que quer que esteja acontecendo, está acontecendo aqui fora também. E para o pessoal da estação, isso é uma coisa preocupante. Mas para eles lá dentro, não. Isso, então, foi algo que eu achei meio que acabou meio que se perdendo. Meio solto, né? É um clichê, porque várias situações em ficção se recorre a isso, tipo, você tá no mundo simulado, mas se você morrer lá, você morre aqui fora, ou você tiver um trauma. É um clichê, já é um clichê bem desgastado. Não, acho que qualquer um de nós vai lembrar de alguma situação, de alguma história que é exatamente isso. Aí ficou meio solto. Não se voltou, né? Isso é verdade. Mas então tá bom. Castanha, então vamos para as notas. Quantas estrelas você dá para Things Past? Eu gosto muito do que faz pelo personagem, então eu gosto do episódio. Mas ao mesmo tempo, essas coisas de ser um episódio mais ordinário, ter essas cenas de Bashir e Worf e ter esse dispositivo de trama impedem, muito arbitrário, Às vezes tem um que é mais simpático, mas esse é bastante arbitrário. Eu vou de 3. Eu gosto bastante do que o episódio tem de bom, para ficar com 3. E você, Ivanildo? Então, eu também vou com o Cacheiro e vou de 3. É um bom episódio, não chega a ser nível Necessary Evil, apesar dele invocar a comparação. Mas é um bom episódio, sólido, mostra ali o outro lado do personagem do Odo que a gente intuía, mas nunca tinha visto. Tem boas atuações, é bem dirigido. A trama tem lá algumas conveniências, né? E acaba sendo, no final, um pouco previsível, mas isso não tira o mérito do episódio, né? Que é realmente mostrar ali um lado do personagem. Bom episódio, vou de 3 estrelas também. Eu também vou concordar com vocês dois e vou dar 3 estrelas para Things Past. Só uma coisinha. Diga. A Naná já deu a luz, né? Ela deu a luz na Cyber. Durante o Let's Kill Quiz Without a Theme. Tá certo. No episódio passado. Aí ela ficou aí ela participa desse no final, né? Então, quer dizer, ela teve quase 2 semanas livre. Verdade.
E é muito interessante, porque eu vi uma coisa, hoje eu estava vendo, né? Hoje quando nós estamos gravando, né? Porque quando vocês ouvirem esse podcast já se passou um ano, mais ou menos, porque a gente está bem adiantado nas gravações. Mas eu estava ouvindo uma entrevista dela, falando sobre o livro, tudo, e ela fez várias entrevistas com os elencos, né? Com várias mulheres, atrizes e produtoras e tal. E aí ela falou assim, eu fiquei de cara quando eu cheguei lá no Strange New Worlds e me falaram que o Anson Mount não ia participar porque tinha nascido a filha dele. Ele pediu e deixaram, tudo bem. Ele não teve problema nenhum de tirar uns dias, não participar de alguns episódios para poder ficar com a filha que tinha acabado de nascer. Ela falou assim, quando o Django nasceu, que ele nasceu à noite e aí no dia seguinte o Cid que tinha lá o call às 5:pouco da manhã, 5:30 da manhã. Então aí ele ligou avisando que tinha nascido o filho, tal, não sei o quê. Se ele poderia não ir, falaram, não, você tem a sua call às 5:30 da manhã. E lá foi ele trabalhar às 5:30 da manhã. Episódio maravilhoso, né? Pois é. Então, quer dizer, você vê que 30 anos depois, pelo menos, a coisa melhorou um pouco. Não só a mulher não precisa ficar sozinha lá enquanto o marido continua trabalhando, mas o marido tem a oportunidade de participar desse momento. Né? Muito louco isso. E ela fala também que ela foi uma loucura. Né? Em 2 semanas ela já voltou a trabalhar. 2 semanas. Pois então ela perdeu, ela não fez o Let He Who Is Without a Sin e o The Assignment, né? Porque o The Assignment foi gravado depois do Trials and Tribulations, né? Então o Trials foi o último, aí ela não participou do The Assignment, Let He Who Is, e aí agora ela voltou aqui no Things Past, mas que ela faz só a cena final, né? Pois é, né? A evolução da TV, né? Mas eu acho que nos Estados Unidos tem licença maternidade parecido com o que tem aqui? Como é que é? Não sei, acho que... mais naquela época, né? 30 e poucos anos atrás. Ainda mais 30 e poucos anos atrás. Imagina, se ela ficasse mais, ela tinha medo de ser demitida, né? De fazerem o personagem dela sair. A licença dela foram 2 semanas depois que ela pariu, gente. Uhum. Sim. A amamentação se vira, nega. Sim, se vira aí, dá o teu jeito. Entre uma gravação e outra no set. Dá o teu jeito. Louco. Tomara que tenha melhorado. Sim. Então, muito tá bom, bem, gente. então. Vanildo, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no Balde do Odo. É um prazer, como sempre, né? Pode. Eu já fiz ali a minha escala, né, para essa 5ª temporada, então voltarei mais alguns episódios. É sempre um prazer falar com vocês aí sobre essa série que a gente está legal, que bom. Castanhão, prazer sempre estar aqui passeando. Com certeza. É sempre um prazer, adoro fazer isso aqui. E já estamos 100 e pouquinho já, né? Episódio 105. Episódio 107, talvez, não sei. 108. 108. Esse é o 108. 108. Então é pouca coisa, não. Valeu, gente. Com certeza. E muito obrigada a você que ficou nos escutando até agora. Voltamos daqui 15 dias com mais um episódio que envolve o Odo aí como um dos principais, Odo e Quark. Faz muito tempo que eu não assisto esse episódio, estou curiosa para ver qual que vai ser a minha reação ao assistir o The Ascent. E até lá então, valeu!